É uma palavra que estudamos lá na live do jejum, 12 dias por 12 meses, não foi isso mesmo? Né? E uma das mensagens que me impactou muito e me fez pensar bastante foi uma mensagem que nós conversamos lá sobre: em nossa caminhada com Cristo poderemos não reconhecê-lo. E eu estudando essa mensagem, falei, gente, quanto que isso aqui é forte, quanto que isso aqui é poderoso, o quanto que a gente precisa parar para discutir isso um pouco mais, parar para pensar um pouco mais nisso. Por quê? Porque imagina eu e você andarmos com o Senhor durante anos, andarmos com o Senhor. Eu tenho 44 anos, esse dia eu falei errado, o pessoal me corrigiu. Eu tenho 44 anos, nasci no lar evangélico, cresci num ambiente de uma família sacerdotal, meu avô era pastor, meu pai pastor, cresci nesse ambiente. Imagina você, daqui um tempo, eu chegar à conclusão de que eu andei com Jesus, caminhei com pessoas que tinham experiência com Jesus, mas eu não tive experiência. Imagina que sensação terrível. Imagina você estar na igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos, mas não ter intimidade com Cristo, não ter conhecimento de Cristo, não ter a revelação de Cristo, e pior, não conseguir nem reconhecê-lo agindo na tua vida. É terrível isso, sim ou não, irmãos? Não é? Você chegar a essa conclusão. E me admira saber que temos pessoas dentro da igreja que vivem um relacionamento com Cristo simplesmente com base nas práticas religiosas, mas não tem intimidade com Ele. E nós precisamos trabalhar isso no nosso coração. E então, aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, nós estamos estudando Lucas 24, eles caminhando em direção a Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, eles estão caminhando e Jesus se manifesta, agora ressuscitado, e Jesus então começa a conversar com eles, discutir com eles algumas coisas, e naquela caminhada de 11 quilômetros, fala comigo, 11 quilômetros, eles não conseguem perceber que Jesus estava com eles. Imagina, 11 quilômetros você conversando com Jesus e não conseguir reconhecê-lo. E aí depois eles vão dizer, bem que os nossos corações ardiam. Pelo amor de Deus, você sente a presença e não reconhece? E aí isso aqui é outra coisa grave. As pessoas às vezes estão dentro da igreja e até conseguem sentir a presença, mas não conseguem ter intimidade com Ele, não conseguem reconhecê-lo. Nosso culto hoje foi uma bênção. Poucos dias atrás uma pessoa virou para mim e a gente conversando um pouco sobre igrejas, né? E a pessoa muito religiosa, e a pessoa disse, nossa, pastor, eu vou na igreja, mas eu sinto tanto a presença, eu gosto da igreja que eu sinto a presença. Aí eu dei corda, a pessoa foi falando, e a presença, e eu vejo, e gente roda, e gente pula, e gente sapateia, e o povo fala em línguas, e tal, e eu deixei, foi falando, e aí eu fui e questionei, falei, ok, e no final desse culto, o que você aprendeu? O que você desenvolveu de relacionamento com o Senhor? Eu senti muita presença, irmão, tem que ser muito mais do que sentir. Uau! Olha para alguém e fala aí, tem que ser muito mais do que sentir. Os discípulos sentiram a presença, mas não reconheceram Cristo. É forte isso, não é, David? Sentiram a presença, mas não reconheceram Cristo. Tem que ser muito mais do que sentir. Pode sentir? Pode ou não? Pode, nós somos seres emocionais. Podemos sentir, mas tem que ser muito mais do que sentir. Então eles não sentiram, eles sentiram, nossos corações ardiam, mas a gente não percebeu. Então eu falei semana passada, nós lemos aqui apenas alguns versos para situar você, né? Verso Lucas 24:15, não foi? Vamos ler de novo, só para você se situar. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, olha isso aqui, gente,
o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Agora, olha o verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. 32. Perguntaram um ao outro: não estava queimando os nossos corações, enquanto ele estava falando no caminho, e nos expunha as Escrituras? Olha para você ver, nós não estávamos sentindo, só não reconheceu. A gente estava sentindo, mas não reconheceu. Aí eu trouxe na semana passada algumas coisas que são, algumas coisas que podem levar você a não reconhecer a Cristo, mesmo estando na caminhada com Ele. Primeiro, medo do desconhecido, lembra? Dúvida, falamos disso. Insensibilidade, pessoas insensíveis. Materialismo, é quando a pessoa busca o Senhor só por aquilo que Ele pode fazer ou dar. Falamos disso, falamos semana passada. E hoje quero conversar um pouquinho com você mais algumas coisas, até porque semana que vem é o pastor Arlos que vai pregar. Uma outra coisa que com certeza pode levar você a não reconhecer Cristo mesmo estando caminhando com Ele, é a incredulidade. Diga, incredulidade. Mateus 13, 57 ao 58. Que slide bonito que você fez, menina. Oh, glória. Oh, maravilha. Mateus 13, 57 ao 58. Diz, olha ali: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. 58. E não fez ali muitas maravilhas, por causa do quê? Da incredulidade deles. Às vezes, na nossa condição de incredulidade, a gente não consegue reconhecer que Cristo está agindo. Por quê? Na maioria das vezes, a incredulidade, ela é sustentada, presta atenção nisso aqui. Na maioria das vezes, a incredulidade, ela é sustentada por uma questão emocional. Explico. Eu preciso ver para crer. Percebe o que eu estou falando? Os incrédulos são assim, eles precisam ver, eles precisam sentir, eles precisam apalpar. O incrédulo é assim, está muito mais relacionado à alma do que às questões espirituais. Uma pessoa que crê não necessariamente precisa sentir. Está certo? Pode sentir, mas não precisa sentir. Um exemplo: eu estou sendo usado por Deus aqui hoje, eu tenho certeza disso, mas eu não estou sentindo nada agora. Tem gente que fala assim: não, eu só prego se eu tomar um choque aqui na coluna. Mistério. Não, eu não estou sentindo nada aqui agora, eu só sei que eu estou sendo usado por Deus. Poderia sentir? Poderia, mas não é necessário, porque sentir e crer tem uma distância muito grande. Fala amém, gente. Por que a incredulidade pode levar você a não reconhecer Cristo? Porque o incrédulo precisa ver, o incrédulo precisa sentir, o incrédulo precisa que aconteça alguma coisa. A água tem que ser agitada, ele tem que sentir. Ai meu Deus, estou sentindo. Aí ele, agora eu estou crendo. Tem que acontecer alguma coisa. Não, irmão. Aonde estiver, reunidos em quê? Em meu nome. Quem está no meio? O Senhor está no meio. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode não estar sentindo nada, Ele está aqui. Isso é para quem crê. Amém? É para quem crê. É mais ou menos assim: o profeta lá orando e mandando o moço ir olhar. E o moço vai olhando, nada. E o moço volta uma hora: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E o moço: eu não estou vendo nada disso aí, não sei lá, isso aí não vai dar certo não. E o profeta fala: não, pode avisar Acabe que vai vir abundante chuva. Crer não depende de ver. Então o incrédulo, a incredulidade é que fez
muitas pessoas não acreditaram em Jesus na sua própria cidade, porque por causa da incredulidade deles, Jesus não fez muitos milagres ali. Por causa da incredulidade nossa, muitos milagres podem deixar de acontecer nessa casa. Percebe? Deus quer fazer milagres no lugar onde as pessoas fazem o quê? Creem nele. Porque senão vai acontecer igual lá os hipócritas, fariseus, Jesus fazendo milagres, e eles falando que Jesus estava fazendo aquilo pelo próprio Beelzebul, pelo próprio diabo. Olha o incrédulo como é que é o religioso. O religioso é assim, se ele vê alguém aqui sendo curado, aquilo é combinado, é assim ou não é? O incrédulo é assim ou não é? Se ele vê uma pessoa sendo curada na televisão, aquilo é combinado. O incrédulo não consegue ver Deus em nada, porque é assim, ele precisa ver, palpar, sentir. Meu irmão, não é questão de ver e sentir. O que o Senhor espera de nós é que creiamos nele. Hebreus 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam, precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus espera sabe o que Deus espera de nós? Que ele seja acreditado, não visto. Diga glória a Deus. Então, incredulidade impede você de reconhecer Jesus na sua caminhada, porque você vai precisar ver, sentir, apalpar. Pastor, eu só creio se Deus usar alguém para falar, e tem que falar, e tem um jeito ainda, tem que falar em línguas, tem que falar com o olho fechado, e tem que, meu Deus do céu, Deus, irmão, eu não sei se você já teve a oportunidade de receber uma palavra de um mendigo na rua. Quem já teve a oportunidade disso? Você já teve, Vex? Não é interessante isso? Mendigo, você fala assim, a pessoa aí está cheia de demônio. Nem sempre, tá? Às vezes o problema é psicológico, não tem nada de demônio ali, às vezes é psicológico. Não estou dizendo que todos não tenham demônios. Alguns têm mesmo, alguns até manifestam, né? O espírito da Maria Bulambo está lá, né? O Zé Pilinta está lá, a Pombagira está lá. Mas não é todos. Às vezes está ali por um problema psíquico, né? Loucura, alguns vão chamar. Eu não acredito em loucura, mas alguns vão chamar de loucura. O cara ficou doido. Ok. Mas às vezes a pessoa chega e... Eu recebi uma palavra uma vez de um mendigo. Chegou para mim, apontou o dedo e falou, sem orar em línguas. Se fosse outro, está repreendido. Eu não aceito essa palavra, não. Não, você não aceita porque você tem que sentir alguma coisa. Mas quando você reconhece o Senhor, você reconhece na boca de uma criança, de um idoso, de um mendigo, ou de qualquer pessoa. Deus vai dizer e você vai ouvir. Davi era criança. Um dia eu estava numa crise. A igreja estava passando por um momento difícil, dificílimo. E eu falei, Senhor, fala comigo. Nem que seja pelo meu filho, uma criança. E Deus tomou a boca do Davi, e Davi me entregou uma palavra. Sem orar em línguas. Nem ele sabe, porque Deus usou apenas ele. Me entregou a palavra assim, ó, detalhes. Assim, 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 diz o Senhor. Pronto. É louco isso, né, gente? Aleluia. Ficou piado. Agora estou sentindo. Está vendo que pode sentir? Não precisa sentir para crer, né, David? Tem que crer para sentir. É o oposto. Entregou uma palavra. Quer ver outra vez? Outra pessoa que me entregou uma palavra? Natália. Deus sempre usou isso. Deus sempre usou os meus filhos para isso. Cadê a Natália? Lá na salinha. Natália. Falei, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Natália, dentro do carro. Assim, 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 diz o Senhor. É sensacional isso, né? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pronto. Agora, a pessoa incrédula não ouve nem o pastor pregando. Até o que o pastor está pregando, ele questiona. A incredulidade, preste atenção, a incredulidade vai levar você a não reconhecer Cristo.
Peço ao Senhor hoje aqui, fala: Senhor, me livra da incredulidade. Quem está comigo, diga aleluia. Eu vou continuar crendo, independente da circunstância. Posso estar vendo tudo, posso não estar vendo nada. Ele continua sendo Deus. Vou continuar crendo. Pode estar tudo caminhando bem ou tudo caminhando mal, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Tem essa música aí? Outra, aqui ó, esse aqui tem relação, que pode impedir você de reconhecer Jesus na caminhada, é a racionalidade, é ser racional demais. Traduzindo, é buscar explicação para tudo dentro da razão. Irmão, fé e razão não combinam muito. Não estou dizendo que a sua fé tem que ser burra, ignorante, não. A fé tem que ser inteligente. Quando eu falo de uma fé inteligente, é uma fé sustentada em verdades, em princípios, amém ou não amém? Mas não uma fé racional. O que seria uma fé racional? É você questionar tudo. Não, como é que isso? Não, é impossível acontecer assim. Milagres se vive, não se explica. Repete isso aí. Milagres se vive, não se explica. Se você tentar racionalizar milagres, você vai se perder. Então a racionalidade muitas vezes impede. Um exemplo, lembra da mulher tirando a água no poço? Quem lembra? Da mulher samaritana? Né? E aí ela está lá tirando, João 4,11, disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Aonde pode conseguir essa água viva? Quando Jesus fala com ela: se você soubesse com quem você está falando e quem está te pedindo água, você lhe pediria água viva, e ele te daria uma água que você nunca mais teria sede. A mulher racional, água, poço fundo, cântaro, jarro, corda. Ele não tem nada disso, de onde ele vai tirar água viva? Racionalidade, está vendo? Não, se não tiver corda, se não tiver cântaro, se não tiver, enfim, tem que tirar água, o poço é fundo. Como é que ele vai tirar água? Que água viva que ele está querendo me dar? É racionalizar as coisas. Como que isso pode acontecer dentro da razão? Irmão, se você ficar vendo a vida cristã dessa forma, o Senhor vai estar agindo em você e você não vai conseguir reconhecer. Porque você vai começar a buscar explicação para tudo. Fé não tem relação com essa racionalidade materialista, humana e lógica. Às vezes a fé é ilógica. Está comigo? Às vezes a fé é ilógica. Pensa, um exército de Israel, Golias clamando 40 dias, insultando o exército com medo. Homens treinados. Só o irmão de Davi, que era um grande guerreiro, Eliabe, só Eliabe poderia vencer Golias, desde que ele tivesse coragem e fé. O problema é que ele era racional, carnudinho também. Então ele não teve coragem. Mas, e aí, chega quem? Davi, 11 anos. Ou 17, cada um fala de um negócio aí complicado. Davi chega, que tuquinho lá, ó, parecia o Excel. Que tuquinho. E ela chega, ó. Quem é esse incircunciso aí? Quem é esse cara aí para insultar o meu Deus? Fé não tem lógica. Tanto que não tem lógica que quando Davi caminha, aí Saul é a lógica. Saul, não, vem cá, Davi. Não, deixa eu pôr a coraça em você, deixa eu pôr não sei o quê. E Davi tenta vestir aquilo tudo, não funciona, não dá conta nem de sair do lugar. Não, isso não serve para mim não. Eu vou na fé, não é na lógica. E aí quando Davi chega no campo de batalha, ele recolhe ali 5 pedrinhas e um estilinguezinho, né? Não era estilingue na época, era o... Me ajuda, gente. A funda, né? Mas era o estilo de estilingue. Mas não. A funda, ela tem 2 pedaços. São 2 pedaços de couro e um courinho assim. Aí você põe assim, roda e solta uma ponta. Tem que ser bom no negócio, tem que ser treinado, né? Aí o que acontece? Quando Davi pega aquilo e caminha em direção ao Golias, Golias vai ao racional. Uai, o que é isso aí?
Vocês vieram, foi um cachorrinho, alguma coisa para vir contra mim? O cara está vindo com pau, com pedra, está pensando que eu sou o quê? Eu sou o melhor guerreiro dos filisteus. Aí Davi olha e fala, olha, você está vindo com espada, com lança, com tudo que você quiser aí, seu racional, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem lógica o que vai acontecer aqui hoje, mas o mundo vai conhecer o Senhor dos Exércitos. Não é questão de lógica, é questão de fé. Então não tente, ser lógico o tempo todo, não tente ser racional o tempo todo. O homem racional, ele é assim, eu penso e logo existo. A fé se opõe a essa racionalidade humanista, vai na contramão do que é racional. Pense, analise, reflita, mas não seja tão racional assim. Creia que o Senhor, eu estava ontem lendo, estudando e ouvindo uma pessoa muito inteligente falando, e aí, umas coisas que a doutora estava falando lá é o seguinte, que os que consideram muito sábios nos nossos dias, eles só estão tentando explicar aquilo que Deus fez. Forte essa frase, ou não é? Os grandes cientistas, Neide? Os grandes cientistas, o que eles estão tentando fazer? Só tentando explicar o que Deus já fez, tentando entender. Meu irmão, não fica tentando racionalizar as coisas, não. O que você está tentando entender, pensar, Deus tem no controle, na palma das mãos, Ele sabe de tudo, amém? Ele traz existência que não existe, Ele chama as coisas que não existem como se já fosse, e elas passam a ser. Não, então, olha, seja menos racional, seja mais espiritual. Amém? Seja menos racional, seja mais espiritual. Quer ver outra coisa que também impede você de reconhecer a Cristo? E eu estou no meu horário já. Impede você de reconhecer a Cristo é o legalismo. Diga legalismo. O que é o legalismo? Legalismo é assim. Legalismo fala de leis, fala de regras. Então pensa, como é que é o legalista? O legalista é assim, se ele chegar no culto e se o pastor começar a pregar, eu vou fazer um negócio desse um dia desse, vocês me permitem? Eu vou chegar e nós vamos pregar primeiro. Tem gente que endoida. O que mudou no culto hoje? O que está acontecendo? Hoje o culto não foi muito bom não, porque a mensagem veio primeiro. O legalista, ele depende das coisas tudo ali, naquela ordem e debaixo daquelas leis, para ele se situar. E nós não podemos ser assim. Nós temos que estar disponível para aquilo que Deus quer fazer no momento de Deus, na hora de Deus e do jeito de Deus. Alguém está comigo aí na pregação, gente? Amém? E do jeito de Deus. Legalismo é a prevalência das ideias, das leis, sem abrir a opção de mudança. Não pode mudar, não pode mudar. Não, a pregação tem que ser assim. Não, hoje o apóstolo pregou falando muito alto. Não pode ser assim. Não, hoje eu não senti Deus não. Hoje meu ouvido ficou ruim. O legalista é assim. Se chega um outro aqui, prega e ora muito em línguas e fala muito em línguas. Não, hoje não está legal hoje, porque está diferente. Meu irmão, você está num ambiente espiritual, e no ambiente espiritual, a Bíblia diz que aonde o Espírito está, 2 Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito, e aonde quer que o Espírito esteja, aí há liberdade. Aí a liberdade. Se algum momento a gente chegar aqui e o culto for só mensagem, não tiver louvor, não há problema algum. Se a gente chegar aqui em algum momento e o culto for só louvor, não há problema algum. Se a gente chegar aqui em algum dia e o pastor sentir aqui de começar a orar, vamos orar, irmãos, vamos orar. E aí uma oração, 2 orações, 3 orações, 10 orações, 50 minutos de oração. Amém? Terminamos o culto. Tem gente que vai sair, misericórdia. Que pastor endoidou hoje. Que culto é aquele, só de oração? Porque a gente depende dessas coisas, sabe, normatizadas, e isso muitas vezes nos impede de ver Deus, porque se Deus não vir naquela caixinha de norma e de regras, a gente não vê Ele atuando.
Deus está presente, mas não, hoje eu não tinha alguma. Tem gente que fala isso aqui que eu acho interessante. Deve estar estudando aí psicologia. Tem gente que fala assim: tinha alguma coisa diferente hoje. Tinha alguma coisa diferente hoje. Muitas vezes o que tinha alguma coisa diferente é porque alguma coisinha não saiu dentro da caixinha, entendeu? Da forma que tinha que ser, que ele acha que tem que ser. Aí alguma coisa, não sei, hoje não sei, hoje não tinha alguma coisa. Meu irmão, aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Amém? Inclusive você tem liberdade para se manifestar da forma que você sentir na presença de Deus. Fique na liberdade do Espírito. Amém? Se algum irmão dá um glória mais alto, todo mundo olha. Eu lembro um dia que o Ader deu um terra lá atrás, todo mundo, terra, está chamando. As pessoas, elas ficam assim, está tão acostumado com o nosso estilo de ser igreja, que é um estilo assim um pouco mais tranquilo, e aí quando alguma coisa acontece diferente, as pessoas assustam. Está comigo aqui, gente? Está entendendo o que eu estou dizendo? E às vezes isso atrapalha você de sentir, de tocar, de perceber e de reconhecer Jesus. O legalismo impediu que aquelas pessoas reconhecessem a Jesus na sua própria terra. Meu Deus, aqui é casa de oração. Toda vez que a gente vem aqui, ele vem. Ele não fica aqui não, deixa de ser legalista. Aí eu vou lá no templo, porque lá Deus habita. Deus não habita em templos construídos por mãos de homens. Deus só veio aqui hoje e Ele está aqui conosco, porque nós estamos aqui em nome dEle. Para de espiritualizar as coisas demais. Hoje eu vou lá, porque lá é o... Não, a casa de Deus é aqui, ó. Amém? Isso aqui é prédio. E a gente faz para a glória dEle, para glorificar o nome dEle. Pronto, mas aqui não é casa de Deus. Casa de Deus é você. Amém, gente? E por último, então, terminamos hoje. Glória. Uma última coisa, dentro de tantas que a gente podia falar, que pode te impedir de reconhecer a Cristo, é o zelo equivocado. É ser radical demais. Ser duro demais. Zelo equivocado. Atos 9:5. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: sabe quem eu sou? Eu sou Jesus a quem tu persegues, zeloso. Tem gente que acha estar fazendo a obra de Deus, mas está perseguindo a obra de Deus. Um dia eu entendi isso, e isso me machucou, e isso me fez pensar muito. Isso me fez pensar muito. Eu já excluí pessoa da igreja, e hoje eu me arrependo amargamente de ter feito. Um zelo equivocado. Já pus gente no mundo por uma palavra minha. Zelo equivocado. Isso nos impede de ver Deus. Sabe por quê? De reconhecer o Senhor. Porque às vezes a pessoa está ali, ela não é perfeita, mas ela é de Jesus. A gente com o zelo equivocado mete o pé nela e joga ela fora. Ah, mas é de Jesus, tem que ser perfeito. Beleza, você é perfeito, querido? Você está bonitinho aí, vestido como crente, mas só Deus conhece o seu coração. Bonitinho, lindinho. Ai, ai, só Deus conhece o nosso coração. Então quando eu leio isso aqui, eu falei, gente, isso aqui foi eu. Paulo foi assim. Paulo, com zelo equivocado, achava estar servindo o Senhor, e um dia Jesus manifesta para ele, fala aqui, você acha que você está me servindo? Você está me perseguindo a minha obra. O zelo equivocado muitas vezes nos impede de reconhecer o Senhor na nossa vida, de reconhecer Jesus na nossa vida, de reconhecer Jesus em uma pessoa. Um exemplo, Jesus pode habitar... será que eu posso falar isso aqui, gente? Mas Jesus, uma pessoa vivendo, né, na prática do pecado, não vou citar o pecado não, mas uma pessoa vivendo na prática de pecado,
ele pode ter Jesus no coração, sim ou não? Sim ou não, gente? A gente tem dificuldade de responder, não é? Porque a gente acha que a gente não peca. Então o outro está lá na prática do pecado. O outro está lá na prática do pecado. Um exemplo. O outro está lá na prática do vício do cigarro. E a gente olha para ele e fala: vai queimar no inferno. Não estou pregando a favor do cigarro não, presta atenção. Eu estou dizendo o seguinte: vai queimar no inferno porque está fumando. É assim que a gente pensa ou não? Ok, mas você não, tá? Você aqui é genérico. Mas você tem a prática da mentira. Vou usar a mesma medida e a mesma moeda. Vai queimar no inferno. Percebe o que eu estou falando? Porque a mentira demora a se descobrir. O cigarro todo mundo vê. Aí todo mundo aponta o dedo. Só que Deus conhece você além das aparências. Deus me conhece além das aparências. E a mesma punição que poderia ter para aquele que usa e que fuma, é a mesma punição que poderia ter para aquele que mente. Se não fosse o que Jesus fez na cruz, os dois estavam no inferno. Os dois estariam no inferno. Só que porque o outro faz publicamente, ele é condenado por nós, igreja. Zelo equivocado. E a gente não consegue ver Deus, Jesus, trabalhando na vida daquela pessoa. Não consegue reconhecer o Senhor trabalhando na vida dela. E muitas vezes não conseguimos reconhecer o Senhor no ambiente, porque a gente começa a ser legalista demais. Nossa, não, fulano de tal? Ah, não, gente, isso aqui acontece aqui na igreja. Não deveria, mas acontece. Fulano de tal? Não poderia estar dançando, não. Por que ele pode? Não, é porque o quê, meu irmão? Porque o quê? Quem aqui é melhor do que alguém para dizer que fulano pode ou ciclano não pode? Quem é melhor? Só tem um melhor aqui: Jesus. E Jesus nunca vai dizer não pode para ninguém. A mulher mais pecadora estava ungindo os pés de Jesus com lágrimas. O religioso veio: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixava essa mulher tocar nele. Jesus: olha, você é carnudinho, hein? Eu cheguei aqui, Jesus vai falar para o abençoado: eu cheguei aqui, você não me deu nem água para lavar os pés. Uau! Nem uma aguinha, David, nem uma aguinha para lavar o rosto, você não me deu. Ela não. Eu cheguei aqui, desde quando eu cheguei, ela não deixa de lavar meus pés com lágrimas e enxugar com seus cabelos. Aí Jesus vai dizer: quem mais é perdoado, mais ama. Quem é melhor do que alguém para apontar o dedo, meu irmão? Zelo equivocado rouba de você a oportunidade de ver Deus trabalhando na sua casa. Quer ver um exemplo? Digamos que você está lá na sua casa, misericórdia, glória, agora o fogo está descendo. Mas você imagina, lá na sua casa, você está trabalhando com a sua esposa, com o seu filho, e aí tem algumas coisas acontecendo que é contrário ao que você pensa, o que você enxerga, e aí você, com zelo equivocado, você começa a julgar a sua família o tempo todo, e em vez de aproximá-los do Senhor, você afasta. Você não consegue ver Deus trabalhando na vida deles. Zelo equivocado. Misericórdia. Meu filho vai na igreja, depois joga Free Fire. Tem gente que tem zelo equivocado até nesse sentido. Não pode jogar não. Não pode. Meu irmão, nada podemos se nos controla. Tudo aquilo que te controla, você tem que abrir mão. Porque quem tem que ter controle da sua vida é o Senhor. Amém? Se o jogo toma lugar do teu coração da palavra, larga o jogo. Aí está certo. Se o jogo te impede de vir para o culto, larga o jogo, está te dominando. Se o jogo te impede de ter intimidade com a sua esposa, larga o jogo. Se essa porcaria desse celular aqui, ó, na hora que você deita na cama, você leva para a cama, e fica um homem de um lado com o celular, a mulher do outro, quebra esse trem.
Que está assim, essa praga está estragando o casamento. O casal vai para a cama e um fica de um lado e o outro do outro. Meu irmão, quarto não é lugar de celular não, somos que estranho. Quarto é lugar de relacionamento, amém ou não amém? De descanso. Tá, abre aspas. Mas não seja zeloso de forma equivocada para não ver Deus trabalhando na sua família. De tanto zelo equivocado de punição, de juízo, você não, Deus não está trabalhando, eu não estou vendo, Deus não está na minha, não, eu e minha casa servimos ao Senhor, independente do que os meus filhos fazem ou estão fazendo, Deus atua na minha casa. Você pode profetizar isso aí na sua vida? É assim que você tem que ver. Reconheça Deus atuando na tua casa. Reconheça Jesus na tua casa. Reconheça Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês. Eu preciso terminar. O zelo é importante, mas é o zelo pelo bem e não o zelo com julgamento. E pior, o julgamento equivocado. Não, jogue isso fora. Isso te afasta daquilo que o Senhor está fazendo. Chegaram um monte de gente com pedra. Hoje nós vamos matar essa mulher que nós pegamos em adultério. Olha o zelo equivocado. Vamos matar. Jesus, pegamos em adultério. A lei diz que é para matar. Jesus Quem de vocês aí não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Todo mundo, ó, a Bíblia diz do mais velho para o mais novo. Alguém ficou esperando alguém ficou esperando alguém sair. O mais velho jogou a pedra no chão e saiu. E foi todo mundo atrás dele. Jesus falou, mas ninguém te condenou não? Na verdade condenaram, né? Ninguém te condenou não? Não, ninguém condenou. Eu também te condeno. Só faz o seguinte, melhora de vida. É nossa missão instruir as pessoas a melhorarem de vida. Julgá-las, condená-las e não ver Deus nelas? Não, meu irmão. Deus pode te falar com você através de alguém que você nunca conseguia ver Deus nela. Deus chega e fala, meu Deus, o que é isso? Amém? O zelo equivocado te impede de desfrutar da presença do Senhor. Irmão, Deus abençoe vocês. Em nossa caminhada com Cristo, todos corremos esse risco de não reconhecê-lo. Então eu queria que você, se não escreveu, que você pudesse escrever essas coisas aqui que pode ser impedimento: medo, dúvida, insensibilidade, materialismo, incredulidade, racionalidade, legalismo e zelo equivocado. Podíamos pegar isso tudo aqui e colocar em um pacote: religiosidade. Vamos ficar em pé? Aleluia.